Vou mexer, não lembro, mas... Bom, boa tarde. Voltando aqui, segundo round, nós vamos comentar um pouco, antes, brevemente, o porquê tomamos a decisão de fazer essa apresentação, retomando um engenheiro aí da história. Né? Mas um pouco foi porque, em se tratando de uma apresentação conjunta Brasil-Itália, né, a gente queria também trazer ícones, né, da história da Itália, da engenharia da Itália. Isso tudo nasceu também porque houve um momento em que iria acontecer no Brasil uma apresentação do Instituto Italiano do trabalho de Nervi. Isso acabou não acontecendo e nós, todos que estávamos envolvidos nisso, ficamos com vontade de levar adiante. No caminho de estudar e fazer essa apresentação, estudar um pouco mais do trabalho do Nervi. Aliás, eu vou fazer uma provocação aqui, até para ajudar a me orientar. Quantos que já ouviram falar de Pierluigi Nervi aqui? Por favor, levante a mão. Não vale quem veio, não vale quem viu na segunda-feira. Bom, isso é bom, algumas pessoas já viram, outras não, mas assim, ao fazer um trabalho de, isso aqui já se foi há tanto tempo, já são quase 40 anos que não está aqui, a gente percebeu que o trabalho dele é tão genial, que existem muitas coisas que ele desenvolveu, que nos serviriam potencialmente de provocação para grandes desenvolvimentos no nosso segmento do pré-fabricados e inclusive na forma de trabalhar. Então, aí vem essa indagação que a gente vai trazer no fim. O que o mestre construtor italiano traria para a gente no século XX? Então, um pouco de história, quem foi Pierluigi Nervi. Vocês vejam que ele nasceu ainda no século XIX, se formou no início do século XX e ele teve aí a felicidade de também viver no período em que o concreto armado, como a gente conhece hoje, estava se desenvolvendo. Historicamente, então, ele se formou, mas ele trabalhou alguns anos especificamente como engenheiro de estruturas, o que deu uma visão muito importante da forma como ele viria a trabalhar. Porém, ele depois acabou tomando um outro caminho e ele se tornou um construtor. E essa combinação de vivências fez com que ele trabalhasse a execução das obras de uma forma muito particular. Porque, bem ou mal, ele tinha um domínio de todo o ciclo de produção. Ele sabia como as obras eram projetadas e, ao virar, se tornar construtor, ele começou a usar o projeto a seu favor. Acho que tem que ficar lá mesmo, né? E, então, ele acabou tendo esse duplo papel de ser projetista e construtor. E, por conta disso, ele se destacou no seu tempo por trabalhar dessa forma. Essa é uma descrição clássica do trabalho dele, em que se diz que ele teve, aspas, né, audácia de engenheiro, imaginação de um arquiteto, e, ao mesmo tempo, ele era muito prático do ponto de vista empresarial, né, que é uma coisa muito difícil da gente conseguir aliar. E vamos ver como é que isso acontece. Os primeiros slides são propositadamente bastante descritivos para ajudar a compreender o que vai vir a seguir. Ele era muito obcecado pelo formalismo,
em achar soluções, sobretudo do ponto de vista de estrutural e de execução, que fossem econômicas e eficientes, em resumo, muito elegantes, né? E por conta disso, ele conseguia vencer os seus contratos por essa eficiência e pela forma como ele apresentava as suas propostas, sempre com muita consistência, não só do ponto de vista financeiro, mas dando indicações de como ele viria a resolver. Isso tornou, assim, dava muita segurança aos seus contratantes. E aí, pela ordem, então vamos ver algumas obras que ele executou. Aí a gente procurou seguir praticamente toda a exposição, uma obra, uma sequência cronológica. Então, observem, essa estrutura de 1930, né, é um estádio de futebol na cidade de Florença, que hoje é a sede é a sede da Fiorentina. Daí, outra coisa curiosa que ele executou, e também com concorrência com o exército, são esses gigantescos galpões que eram basicamente para a guarda de aviões. Ele construiu 8 deles, né, entre 1935 e 1942. As primeiras unidades que ele executou, ele fez essa estrutura convencional, estrutura convencional com forma, concretagem posterior. Porém, as 6 últimas ele já usou uma técnica construtiva que ele depois patenteou, que o professor Munir mencionou hoje pela manhã, que é o ferro-cimento, sobre o qual a gente vai falar. Tá? Eu acho que aqui o tamanho de uma pessoa dá escala disso. E é curioso a gente ver, né, essas estruturas, quer dizer, elas guardavam não só aviões, mas uma coisa que isso até irreal, elas serviam para a guarda de zeppelins, né? Praticamente nenhuma delas sobreviveu, e acho que existe uma só na Sicília, as outras todas acabaram sendo bombardeadas. E aqui uma primeira novidade na forma como ele trabalhava. Não se esqueça que estamos aí nos anos 30, não tinha computação, não tinha nada disso. Então ele estudava muito os esforços das suas estruturas através de algo que a gente hoje nem avalia ou aquilata muito, que é modelos em escala reduzida. Para estudar encaminhamento de esforços, inclusive flecha, né, pensando que tudo isso era feito com estruturas não fissuradas, então você podia pensar em regime elástico linear. Daí, em 1942, lembrando que ele era projetista, construtor, ele queria melhorar a eficiência da execução. Estudou aquilo que viria a ser conhecido como ferro-cimento, ou argamassa armada, no Brasil, como foi chamado, e que basicamente eram peças muito delgadas, compostas de cimento e areia e com uma tela muito densa. Para imaginar a cara disso, imagine a tela de galinheiro, né, como tipo de armadura, ou seja, armadura muito próxima uma da outra. E esse material tinha aquilo que ele buscava, um material que teria muita resistência e elasticidade, a ponto de que ele veio ser utilizado até para construir embarcações. O próprio Nervi tinha um veleiro feito de ferro-cimento, o material foi aí até usado bem recentemente. E como é que ele utilizava? Vejam que é uma mistura riquíssima. A gente guardem essa informação, porque com uma argamassa assim rica, ele conseguia baixíssimas permeabilidades. Eram espessuras muito pequenas, recobrimentos pequenos também. As espessuras as peças tinham de 2,5 a 3 centímetros de espessura. Imagine que recobrimento que se consegue com isso.
Porém, como a gente vai ver, muitas delas seguem até hoje sem nenhum tipo de patologia típica, digamos, de estruturas de pequeno recobrimento. Porém, vamos ver o que basicamente caracterizou o seu trabalho, e é isso que a gente quer trazer como conceito para algumas coisas que a gente entende que se perderam aí no caminho dos anos. Tudo bem, a modulação e a organização de canteiros a gente tem. Ele, embora sendo engenheiro de formação, ele era uma pessoa extremamente intuitiva. Investia muito no detalhamento e embolação, como aí indicou o nosso colega Flávio Isaia de manhã. Ele ia muito realmente no detalhe. O uso dos modelos reduzidos, ele usava até, além daquilo que nós vimos, algo que chama-se fotoelasticidade, para quem quiser pesquisar, que consiste basicamente em fazer incidir luz em modelos que são feitos de acrílico. A incidência da luz cria, digamos, refrações, e com isso você consegue correlacionar com o caminhamento de tensões. Hoje isso caiu em desuso, mas era uma das coisas que ele utilizava. Aqui está um aspecto que nós entendemos que é muito importante, que é o fato de que ele controlava todo o processo produtivo, desde o próprio projeto, sobre o qual ele tinha muito controle, e a própria execução. Outro aspecto, mesmo nessa época, ele adotava uma forma de trabalho que veio a se manter culturalmente na Itália, que é o trabalho de entregar as obras em regime turnkey. Ou seja, não se preocupar apenas, não, vou entregar a estrutura, e até o fim. E isso atraía muito aos seus contratantes. E ele era obcecado por relacionar a forma da estrutura com o seu funcionamento. As obras vão mostrar que você visualiza a estrutura, você consegue nitidamente ver o caminhamento e qual era a estratégia, a filosofia que ele adotava para resolver essas estruturas. E essa frase aqui, né, o racionalismo, né, um tipo de expressividade em que cada parte da estrutura é projetada precisamente de acordo com os seus esforços, tendo um papel claramente demonstrado no projeto como um todo. Isso impacta sobre a arquitetura diretamente, porque ele passa a querer estressar a estrutura na arquitetura, algo que inclusive acabou acontecendo depois naquilo que via esse próprio modernismo. Então, alguns exemplos de obras que ele realizou. Esse Palácio de Exposições de 1948 abrigou aquilo que ficou conhecido como o primeiro grande salão de automóveis que houve no mundo. Aconteceu aqui. Torino é a sede da Fiat, então isso explica muito dessa forma. Então, observem essa estrutura, como ela acontece. Essa já é Inferno Cimento, a gente vai ver alguns detalhes. Existem, na verdade, não mostra aqui claramente esse slide, mas duas tipologias estruturais. Isso daqui é uma metade de uma abóbada, né? Quer dizer, é uma abóbada cortada ao meio, que compunha aquilo que ele chamava, nessa parte dessa construção, aquilo que ele chamou a catedral do automóvel. Então, coisas muito nobres das exposições eram colocadas aqui. E esse grande vão central, com, digamos, uma relação muito grande de luz, de capacidade de passagem de luz em relação ao quanto de estrutura que efetivamente existia. Isso acabou passando a ser uma marca sua em outras obras, como a gente vai ver. Esse detalhe, digamos que é um corte de uma dessas tantas peças que compõem isso, mostram aquilo que está mais escuro, a parte que ele construiu em ferro cimento, e aquilo que está mais claro, a parte que foi concretada depois com a adição de armaduras. Claro que para fazer isso teve vários segmentos, não foi feito de uma única vez.
Ou seja, ele combinou a pré-fabricação com a moldagem em loco. Enfim, isso era uma das marcas dele e fez com que as estruturas que a gente observa, você só sabendo como que ela foi executada, que você vê aonde entrou efetivamente a pré-fabricação. Esse é um outro exemplo, e eu fiz questão, muitos dos trabalhos, das coisas que aparecem de Nerva sempre aparecem em branco e preto. Eu falei, não, eu vou achar imagens atuais de como são essas obras. Então, esse restaurante, Lido de Ostia, que é próximo de Roma, ele foi construído em 1950, ele era parte do complexo esportivo ligado à natação que existe naquela região, e esse restaurante era um dos tantos componentes. E aqui vocês veem claramente os elementos de ferro-cimento que compuseram essa estrutura. Né? Quer dizer, tudo isso foi moldado antes, montado aí, sim, existia um cibramento como uma estrutura convencional, e esses elementos estruturais foram incorporados, ou seja, se tornaram formas incorporadas à estrutura. E com uma qualidade incrível, quer dizer, além da grande... Pela parte superior, vocês veem que até tem um aspecto relativamente rústico, mas se vocês verem na parte inferior, aquilo é perfeito. E é digamos, uma combinação dos melhor dos dois mundos, ou seja, ele usou a precisão geométrica, a parte da dificuldade de se fazer cibramento, da própria forma. Então, usou cimbramentos, mas de uma forma que ficou ali incorporada, dando, digamos, um concreto na região mais crítica da estrutura, com baixíssima permeabilidade. E você vê nitidamente o caminhamento das tensões aqui. No lugar onde as tensões passam a ser muito grandes, ele adota, enfim, uma estrutura maciça a partir de um certo ponto. O resultado é incrível, quer dizer, essa foto é recente, eu fiz questão de procurar na internet, do restaurante que hoje ocupa esse espaço, né? O tempo não passou para isso. Aqui temos um outro exemplo, que é um lanifício de 1951, em que também se utilizou esse mesmo conceito das formas em ferro-cimento, e esse formato que ele adotou é um formato de usar com máxima eficiência possível as nervuras criadas, ou seja, mantendo o quanto possível situações de momentos constantes, ou seja, utilizando o trabalho dessa estrutura. Aí mais alguns exemplos que a gente quer reservar o melhor para o fim. Um outro exemplo que é essas termas também. Vejam que isso, inclusive, é oco ainda. E esse existe o Palazzetto e o Palácio dello Sport, ambos construídos para as Olimpíadas de 1960 em Roma. E de novo aqui a gente tem um exemplo de como isso era feito, ou seja, nos pontos onde as tensões eram muito grandes, quer dizer, já eram peças também pré-moldadas, mas bastante mais pesadas. E o restante com o ferro-cimento incorporado, nitidamente essa armadura com mais um espaçador para garantir um perfeito envolvimento com o concreto, foi posicionada aqui. Essa estrutura inteira, quer dizer, a nervura e mais o cabeamento resultante, 40 centímetros, não tenho agora os números de vão disso, mas é uma coisa incrível. E as obras dele não ficaram constritas só à Itália. Então, por exemplo, esse prédio, vejam quando que isso foi construído, entre 61 e 67, com 50 andares, na Austrália. E aqui, observem a construção de um andar, de novo a forma incorporada, mesmo nessa época isso já foi feito com cimento branco, com granilha aparente, e de novo, isso é a cara desse prédio hoje, né?
buscar o nome, o condomínio, né, digamos, disso. O tempo não passou. E observem a trama que ele quis adotar, né, o sistema de nervura, de novo com a máxima eficiência possível. Você vê que existe até uma ligeira curvatura em relação ao posicionamento das armaduras e sempre a forma incorporada. Quando nós estamos aí no pavimento térreo, ela ainda é aparente, vocês veem aqui o sul da emenda das próprias nervuras, né? Por que não usar isso hoje, né? Quer dizer, aqui nós estamos usando o melhor dos mundos aí dentro do pré-fabricado, da fabricação, da construção em Londres. Esse é outro exemplo de obra fora, lembrando que aqui nós estamos já em São Francisco, que é uma região sísmica. Eu não coloquei aqui, mas existem modelos reduzidos, que ele construiu para estudar essa estrutura em região sísmica. Tá? Eu acho que isso é, enfim, não tem, é uma obra de arte. E por fim, uma das últimas obras que ele realizou é a nossa Embaixada da Itália em Brasília, né? Isso finalizou em 1978. Né? Essa obra está lá, inclusive na época que se queria trazer a exposição do Nervi, ia se expor lá, quem sabe isso venha a acontecer. E aqui é o único lugar onde a gente foge à sequência. Isso daí é um pouco antes, mas tem uma razão muito particular para ter pulado a sequência. Para quem conhece, né, a cidade do Vaticano, entrando na Piazza San Pietro, à sua esquerda, isso ficou muito claro aí no Giro d'Italia, que tinha vistas aéreas, do quem assistiu o último dia. Você tem essa construção que foi algo que Paulo VI encomendou a Nervi, por isso, inclusive, acabou ficando com o nome do próprio Paulo VI. E levou muitos anos para se fazer, e aqui, observando as seções, as peças, em sua fase de montagem, vocês conseguem ver quão fino que era. Claro, uma parte disso foi complementada no local. Isso já era feito com cimento e agregados branco. Observe que você tinha a janela dos dois lados, que é o que garante essa luminosidade incrível desse espaço, né? E mesmo assim, uma geometria muito complexa, inclusive vem sendo o vão mais difícil, mas isso saiu. Não sabemos se foi a assessoria de imprensa que preparou isso, mas possivelmente foi, mas eu achei importante colocar aqui a forma como o próprio Papa Paulo VI viu ou enxergou o trabalho de Nervi. E eu coloquei aqui em negrito algumas coisas que destacam algo que muitas vezes, se a gente olhar, pode parecer contraditório. Então, vou abrir aspas, vou ler tudo mesmo. Faleceu ontem em Roma o engenheiro Pierluigi Nervi, de 87 anos de idade, engenheiro aqui. Foi projetada por ele também esta sala de audiências, cujas linhas arquitetônicas se impõem pela elegância e ousadia, pela sua harmonia e funcionalidade. Como sabem, as suas construções em concreto armado, nas quais as técnicas mais avançadas transformam a expressão da verdadeira arte, fizeram conhecimento em todo o mundo. Não recordar com aborrecimento a marca do artista, em algum lugar, né, chamar engenheiro de artista, de estruturas ainda, mas essa é a grande verdade, que contribuiu magistralmente a idealizar habitações sempre mais dignas ao homem. Nos elevamos a ele uma especial oração, a fim de que Deus o receba sua alma na habitação eterna no céu. Eu achei isso, no fundo, a síntese realmente do trabalho dele. Por isso, isso fora de ordem. E daí, desenvolvendo esse trabalho, a gente começou a pensar, com tudo aquilo que a gente viu, como que a gente poderia trazer esse trabalho tão interessante, ou como a gente traz, algumas vezes, nem se dá consciência, a experiência do Nervi para o século XXI. Aqui está algo que
que a gente subdividiu em vários temas diferentes. O primeiro, a forma de organizar o trabalho. Propositadamente, a gente colocou o esquema do Doma de Brunelleschi, quer dizer, a tradição da Itália nisso já vem de longe. Porque Brunelleschi ganhou a concorrência de executar o Doma exclusivamente pelo método construtivo, que ele não abriu na época. Eles estavam ali mais ou menos como o Rui, no caso que ele deu, entrou aos 45 do segundo tempo, e o pessoal estava desesperado e falou, bom, você tem uma solução, então você vai fazer. Então foi mais ou menos assim que ele entrou. Ou seja, esse envolvimento do todo, ele já tinha projetado, já tinha bolado como ele ia executar. Isso também a gente vê em Neve, e existe uma forma atual de trabalho que aqui a gente ouve pouco falar, mas eu tomei conhecimento lidando com o pré-fabricado, que é o design build, ou seja, uma forma diferente daquela que a gente está acostumada, do design build, ou seja, projeta, licita, constrói, que é a forma como atualmente as nossas obras são feitas. Hoje fora, e eu destaco esse site, que é o Design Build Institute of America, em que se propõe, nós estamos ainda muito longe disso, porque isso envolve uma mudança radical na forma de relações de trabalho entre projeto e executo, mas que para um contratante é o melhor dos mundos, porque ele tem um único contrato que gere tudo, fechado, e os ônus e bônus que acontecem dentro dessa entidade, do design build, são resolvidos internamente, ou seja, o cliente deixa de ter aquele papel de ficar no fogo cruzado entre projeto e execução que a gente conhece. Então, isso existe, não é utopia. Nos Estados Unidos tem esse nome, na Europa tem algo similar, mas mesmo obras públicas hoje, fora já se exige contratação dessa forma. Ou seja, não tem o design quer dizer, projeto de construção sob um único contrato guarda-chuva. E outra, enfim, tá bom que, como se falou, é um chavão esse ciclo, mas para isso fazer funcionar, o design build tem tudo a nos dizer, a nos trazer. Ou seja, todo o processo que hoje, na maior parte das indústrias, ainda é muito manual de gestão de produção, MRP, ERP, com o BIM, quer dizer, tem muito o que agregar, né? BIM não serve, como se imagina, só para ficar detectando se a viga trombou com o ar-condicionado ou se o shaft está no lugar que não poderia estar. Existe muito mais que dá para a gente fazer com BIM, né? Por conta desse ciclo produtivo, e no fim isso está dentro daquilo que a gente entende como filosofia do próprio NERJ. A outra, sim, ele já trabalhava com intensa pré-fabricação, mas a gente vê que existe espaço para pré-fabricação e também para a robotização, uma automatização muito mais intensa do que a gente vê hoje. E mesmo dentro daquilo que o NERJ fazia, de se trabalhar com formas incorporadas ou soluções similares, nós tínhamos o ferro-cimento, que tem ainda, enfim, as suas limitações, mas existem materiais que conseguem trabalhar da mesma forma que o ferro-cimento com enormes vantagens, né? O concreto de altíssimo desempenho, o concreto reforçado com fibra de vidro. A impressão 3D, a gente fala muito de impressão 3D de concreto, já se fala bastante nisso. Mas eu pessoalmente acho que existe uma etapa anterior, que ainda está sendo muito pouco explorada, que é usar o 3D para fazer formas muito complicadas, para daí sim executar em concreto depois. Por que não? Né?